Olá, aqui é a professora Marília para mais uma aula de geometria espacial, iniciando então o cálculo de superfícies de prisma. Então vamos inicialmente definir as superfícies de um prisma. Vocês já devem conhecer um prisma, porque nós já trabalhamos isso em sala. Vamos relembrar que a área da base correspondente à área do polígono que compõe a sua base. Então, o prisma ele tem as duas bases e as laterais, né? Se vocês lembram bem, a base é um polígono qualquer e as laterais são sempre paralelogramos. Se for um polígono reto, as laterais serão retângulos. Então, sempre que eu quero saber a área da base de um prisma, eu vou calcular então a área da base do polígono que tiver lá no meu prisma. Sobre a superfície lateral, a gente vai trabalhar com a área de todas as faces laterais do meu prisma. E a superfície total é a reunião da superfície lateral com a superfície da base. E a gente pode resumir dessa forma. A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Vocês já devem ter anotado essa relação no caderno de vocês. Então, vamos ao nosso exercício resolvido. Então, calcule o custo do material necessário para a confecção de 300 caixas com formato de bloco retangular regular com tampa, conforme modelo abaixo, desconsiderando desperdícios. Considere que o valor do material é R$ 3,60 o metro quadrado. Bom, então, inicialmente, para nós fazermos esse cálculo, vocês têm que observar que a nossa caixa ela tem como base um quadrado, de lado 40 centímetros, e a altura desse prisma é 30 centímetros. A planificação dessa caixa tem essa forma, né? Então, se vocês prestarem bem atenção, essa figura central aqui é o nosso quadrado, que é a base da caixa. A outra base dessa caixa está mais aqui adiante, que será a tampa dela. Esses outros retângulos são todos semelhantes, que são as laterais da nossa caixa. Então, vamos iniciar com o cálculo da área da base. Então, a área da base aqui é a área de um quadrado. A área de quadrado é o lado ao quadrado. Então, 40 ao quadrado, 1.600. Como nós estamos falando em centímetro, 1.600 centímetros quadrados. Agora, a área da lateral. Se nós formos pensar que toda essa base aqui é regular, toda essa figura tem 4 faces laterais. Cada face lateral aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por isso que eu já coloquei 4 vezes aqui na nossa continha. Então, vamos olhar para um desses retângulos aqui que compõe a nossa lateral. Essa medida aqui desse meu retângulo é relativa à altura do meu prisma, portanto, 30 centímetros. E essa medida aqui é relativa à base do meu prisma, que vale 40 centímetros. Nesse caso, então, eu tenho a área de um retângulo, base vezes a altura. Então, 4 vezes 40 vezes 30, 4.800 centímetros quadrados. Uma vez que eu já conheço a área da base e a área lateral, eu posso dizer que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, nós vamos fazer 4.800 mais 2 vezes 1.600. Então, eu vou ter que somar 4.800 a 3.200. Eu posso concluir aqui que a área total dessa caixa é 8.000 centímetros quadrados. Bom, isso responderia à pergunta qual é a superfície total dessa caixa, 8.000 centímetros quadrados. A questão é que o problema ele não quer saber necessariamente só isso. Ele quer saber o valor da construção de 300 caixas no total. Só que essa construção de caixa ela tem como base, como referência, né,
R$ 3,60 por metro quadrado. Então, aqui a gente tem uma incompatibilidade de unidade de medida, tá? Centímetro quadrado para metro quadrado, então a gente precisa fazer essa transformação. Então, nós vamos multiplicar esses 8.000 por 0,0001. Então, nós temos 0,8 metros quadrados. Bom, então agora que eu tenho o valor da minha área total, já convertida em metro, que é 0,8 metro quadrado, eu sei que cada metro quadrado custa R$ 3,60. Então, vamos usar agora essa informação, tá? Para calcular o meu custo, eu vou fazer 0,8, que é o total em metros quadrados, vezes 3,6, que é o 3,70, o custo do metro. Só que 0,8 é apenas uma caixa. Eu vou multiplicar isso por 300, que o problema pergunta sobre a construção de 300 caixas. Então, aqui eu tenho que fazer essa multiplicação de 0,8 vezes 3,6 vezes 300. Portanto, a minha resposta é 800, perdão. Então, minha resposta aqui é R$ 864. Agora, a gente vai fazer o cálculo da superfície desse prisma hexagonal regular que vocês estão vendo aí. Ele é chamado de prisma hexagonal porque ele tem um hexágono na base e regular porque essa medida de lateral do hexágono é toda igual. Como vocês podem observar aqui, 3 centímetros, então é 3 centímetros cada lado do hexágono e 6 centímetros é a altura do prisma. Então, vocês devem iniciar calculando a área da base, porque a lateral é tranquila, são só retângulos cujas medidas são 3 por 6. Vamos focar um pouquinho aqui na nossa base. Primeiro, vamos lembrar que algumas aulas, quando a gente falou de triângulo, a gente mencionou a área de um triângulo regular. E se vocês observarem bem esse meu hexágono regular, ele, na verdade, ele é a junção, né? É a combinação aqui de 6 triângulos regulares. Então, nesse caso, eu vou dizer que essa minha área da base é 6 vezes a área de um triângulo regular. Tá? Então, aqui, a área da base é 6 vezes a área de um triângulo regular. A gente tem a relação rápida L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Sendo assim, eu posso observar que esse 3 que ele me deu é o nosso L, então eu vou já começar a fazer as substituições. 6 vezes 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar tanto 6 quanto 4 por 2, e aqui eu anoto só o que sobra. E aí, então, a minha resposta fica 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, 27. Portanto, 27 raiz de 3 no numerador, sobre 2 no denominador. E essa aqui é a minha área da base desse hexágono regular. Vamos agora ver o restante. Para fazer a lateral, eu tenho que pensar nesse meu hexágono, né? Como se eu pudesse recortá-lo e visualizar essa caixa toda aberta. A gente chama isso aqui de planificação dessa estrutura, tá? Então, aqui a gente consegue ver todas as laterais. Nesse caso, cada uma dessas minhas laterais é um retângulo de base 3 centímetros e altura 6 centímetros. Então, a área lateral é 1, 2, 3, 4,
5, 6. Eu tenho 6 laterais, cada uma delas é um retângulo, de base 3 e altura 6. E aí eu tenho uma área lateral, então, totalizando 108 centímetros quadrados. Vamos juntar agora tudo isso, calculando a área total. A área total, que mais uma vez é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Nesse nosso caso aqui, a área lateral deu 108, 2 vezes a área da base, que deu 27, raiz de 3 sobre 2. Aqui eu posso fazer uma simplificação e dizer a minha resposta de maneira finalizada. A área total é 108 mais 27 raiz de 3 centímetros quadrados.